Sim, alô, alô, a história é maravilhosa. E é um grito de alerta, vai ajudar a muita gente. Sabe aquela pessoa que perdeu um ente querido e sente muita falta dessa pessoa? Eu diria que essa carta é especial para ajudar pessoas que estão vivendo esse tipo de drama. Tem um toque muito especial. Você vai gostar. Como todas as cartas que a gente recebe, ela tem sempre uma lição, um ensinamento. A pessoa se propõe a escrever e a gente capta nas entrelinhas de cada história um ensinamento, uma experiência para a nossa própria vida. E essa história se propõe exatamente a isso. O Paulinho já vai começar agora? Já. Vou começar nesse instante. Antes, pedido especial. Se inscreva aqui no canal. É um gesto simples para você, mas tão importante para o canal. Importante quando você se inscreve, é quando você curte dando teu joinha. O YouTube valoriza mais o canal a partir disso, sabia? Ah, um outro pedido. Se você puder, seja membro do nosso canal. Também é de uma importância ímpar que você faça isso. Torne-se um membro aqui do canal, integre a nossa família. Ô Paulinho, tem algum custo para isso? Sim, aí tem um custo, um valor simbólico, eu diria, a partir de R$ 6,99 por mês. Só isso. E aí você pode optar. Você pode ser premium como membro, você pode ser VIP como prêmio, você pode ser diamante. William de Bem. Alô, William. Obrigado, ele é diamante. Ô, Paulinho, como é que eu faço para ser membro? Abaixo do vídeo, toda a orientação do YouTube para isso. E bem ao lado do título, eu publico um telefone. Esse telefone que eu coloco ali, ele é o WhatsApp. E através dele você pode mandar sua mensagem, de texto ou de voz. Faremos chegar o teu recadinho até a pessoa a qual esse recado se destina. Inclusive para Dona Elza Maria de Brasília, uma mulher muito usada por Deus nas suas orações tão profundas para com Deus. Dona Elza, muito obrigado, viu? Por tudo que a senhora tem feito por mim e pelo nosso canal. Muito obrigado, viu, minha amiga? Com todo respeito, amor e carinho à senhora. Gente, e esse telefone publicado ao lado do título, que é de São Paulo, cujo número é 951336677, ele também é uma chave Pix. Então, através dele, você pode contribuir, apoiar o nosso canal. Se não pode, não tem o menor problema. Se puder, ajude, faça com que o canal cresça e se desenvolva junto com você. A gente tem que difundir mais isso aqui no Brasil, essa coisa da ajuda, da solidariedade. É uma coisa para a qual o brasileiro está sempre pronto. E é por isso que tem que ser divulgado, mencionado. Importante termos esse hábito, tá? Bem, então agora prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é exemplar, tem dica auxiliar e aqui acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, o som da chuvinha naquela manhã batendo suavemente na janela, de repente parecia até um eco distante, é verdade,
das minhas próprias lágrimas. Era como se o céu estivesse compartilhando a minha dor e chorando por mim. Já fazia 1 ano desde que meu mundo havia desabado. Era saudade, mais uma vez, do meu marido Daniel. Tudo estava ainda tão fresco na minha memória, como se tivesse sido ontem. Cada detalhe daquele dia trágico ainda se repetia na minha mente. Como um filme, sabe? Um filme que a gente não consegue dar stop, parar de assistir. A vida tinha sido mudada num instante cruel, sabe, Paulinho? E agora eu lutava para manter a sanidade enquanto eu tentava ser forte pro Gabriel, o nosso único filho. Gabriel, ele era uma criança sensível com apenas 8 anos de idade, mas que parecia carregar, coitadinho, o peso do mundo sobre os ombros, desde o dia fatídico em que a vida do seu pai foi levada de uma forma brutal. Eu perdi o Daniel num assalto, Paulinho. O Gabriel sentiu muito, lógico. Todos sentimos muito. E se tornou uma sombra na vida do meu filho aquele episódio triste. Ele que era um menino antes alegre, agora qualquer barulho que ele escutava fazia o coração dele disparar e a respiração dele acelerar. Ele tinha medo de me perder também. Ô mãe, você não vai morrer, né, mãe? Ô mãe, você não, né, mãe? Era comum ele acordar de noite chorando e perguntando se havia algum risco de eu morrer também. Ô mãe, abre os olhos, mãe! Mãe, abre os olhos, mãe! Mãe, abre os olhos! Ele tinha medo que eu tivesse morrido. Quando o despertador tocou às 6 horas da manhã daquele dia, me levantei lentamente da cama, sentindo o peso da tristeza me acompanhar a cada passo. Aí eu fui dar uma verificada no quarto do Gabriel, minha preocupação crescendo à medida em que eu me aproximava. Ele estava lá, enrolado nos seus cobertores, o rosto escondido entre os travesseiros, uma imagem tão triste que meu coração ficou mais apertado. Eu não podia demonstrar. Então eu coloquei um sorriso assim nos lábios. Oi, meu amor, bom dia. Falei suavemente, tentando não assustar com a minha presença. Gabriel levantou a cabeça lentamente e me olhou com os olhos sonolentos e preocupados. Mãe, você não vai trabalhar hoje? A pergunta era sempre a mesma. Já havia passado 1 semana desde que ele começou a perguntar isso todos os dias. Um nó se formou na minha garganta novamente enquanto eu tentava encontrar palavras corretas. Sim, Gabriel, querido. Você sabe que a mãe tem que trabalhar. Mas eu prometo que logo eu estarei de volta. E tentei sorrir para ele, mas eu senti uma tristeza profunda refletida nos olhos do meu filho. Ele se sentou na cama, seus olhos grandes e cheios de temor refletiam a insegurança que ele tentava esconder. E se acontecer alguma coisa, mãe? E se você também não voltar? As palavras dele cortavam meu coração como faca afiada. Era difícil lidar com tanto medo vindo de uma criança que eu amava tanto. Sentei-me então ao lado dele e puxei o Gabriel para perto, envolvendo-o num abraço apertado. Vem cá, amor, olha, nada vai acontecer com a mamãe, tá, Gabriel? Eu prometo que eu sempre vou voltar para você, filho. Sempre irei voltar para você. Tentei transmitir para ele toda a segurança que eu sentia por dentro. Mas eu tenho medo, mamãe. Ele murmurava, suas pequenas mãos apertando os lados da minha camisa, como se ele quisesse ancorar-se na segurança dela. Mas eu tenho medo, mamãe. Eu acariciei seu cabelo castanho claro e respirei fundo para acalmar os meus próprios medos enquanto eu tentava confortá-lo. Eu entendo, meu amor, é normal ter medo depois de tudo o que aconteceu. Mas você é muito corajoso, Gabriel. E eu sempre estarei aqui. Agora vamos conversar. O dia que nós já estamos atrasados. Vai levantando daí. Disse eu enquanto eu corri para preparar o café da manhã. O aroma daquele pão tostando na torradeira, o café fresco preenchia a cozinha, mas nada conseguia dissipar a nuvem cinza que pairava sobre nós.
Após o café da manhã silencioso e carregado de pensamentos pesados, eu peguei sua mochila, que também não estava leve, não, e levei para a escola o meu tesouro, antes de me dirigir ao meu trabalho. E o caminho parecia mais longo do que nunca. Cada semáforo vermelho era um lembrete doloroso do tempo passando. Quando nós chegamos à porta da escola, Gabriel hesitou por um momento antes de sair do carro. Ele olhou para mim com uma mistura de desespero e determinação nos olhos. Uma expressão tão complexa para alguém tão novinho. Promete, mãe. Promete que você vai me esperar quando acabar, mãe. Ele perguntou com a voz trêmula. Claro! Gabriel, vou estar aqui no portão esperando você. Respondi com um sorriso reconfortante, tentando esconder a ansiedade crescente dentro de mim. O olhar dele ainda estava carregado de incerteza enquanto ele saía do carro lentamente. Eu percebi as mãos dele tremendo ao fechar a porta atrás dele e senti um frio na barriga ao vê-lo entrar na escola. Ele ainda deu uma olhadinha para trás. Quase que eu corri para apanhá-lo. Enquanto eu assistia tudo isso, o Gabriel se afastando, meu coração se apertou mais uma vez. Eu queria correr atrás dele e protegê-lo de tudo, das sombras do passado, dos medos do presente, mas eu sabia que eu precisava deixá-lo seguir o seu caminho, e isso o fortalecia. Ele precisava aprender a enfrentar a vida, seus medos. Fiquei ali no portão até vê-lo entrar totalmente na sala de aula. Mesmo assim, eu não conseguia evitar as lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto enquanto eu pensava no quão difícil estava sendo aquela nova realidade para nós dois. A chuva insistia, caía lá fora como lágrimas do céu, uma sinfonia melancólica para acompanhar nossa dor compartilhada. Mas havia algo dentro de mim que dizia que juntos éramos fortes, eu e Gabriel. Mesmo naquelas manhãs chuvosas, nubladas, havia esperança, brilhando lá no fundo. Esperança por dias melhores, onde Gabriel poderia finalmente deixar seus medos para trás e brilhar novamente como a criança alegre que ele era antes da tragédia. O dia no trabalho foi longo e angustiante para mim. Eu tentava focar nas tarefas diárias, responder a e-mails, atender telefonemas, mas a minha mente estava sempre voltada para o Gabriel. Cada palavra que eu digitava parecia ecoar em um vazio, enquanto os minutos se arrastavam como horas intermináveis. Meu coração pulsava com uma ansiedade crescente e eu contando os segundos até poder vê-lo novamente. Quando finalmente chegou a hora do meu almoço, a necessidade de saber como ele estava se tornou irresistível. Com um impulso quase intuitivo, eu liguei para a escola, a minha voz tremendo levemente ao falar com a secretária. Ela confirmou: "Tá tudo bem. Tá participando das atividades normais da sala de aula. Tá tudo certo." Mas mesmo assim, sei lá, uma sombra de preocupação ainda pairava sobre mim. Era como se uma parte de mim estivesse sempre ansiosa e vigilante. Ao chegar à escola para apanhá-lo, estacionei o carro em frente ao portão e desci com um misto de ansiedade e expectativa. A atmosfera ao meu redor parecia carregada de emoções. Quando o sinal soou, a minha respiração ficou suspensa por um instante. Até que ele apareceu na porta da escola, seus olhos procurando por mim na multidão agitada. Aquela gritaria das crianças, e assim que os nossos olhares se cruzaram, eu vi a expressão aliviada no rosto dele e meu coração se aqueceu. Gabriel correu até mim com uma força desmedida. "Mãe! Mãe!" E pulando nos meus braços como se fosse o seu porto seguro, vai. "Oi, tô aqui." Falei que a mãe vinha na hora certa. Eu falei com um sorriso no rosto. Eu consegui ficar o dia todo. Ele exclamou entre risos nervosos, sua voz vibrando com uma alegria contagiante. "Fiquei o dia todo pensando em você." "Eu sei, filho, a mãe também não para de pensar em você."
Era um momento mágico. Aquele nosso encontro iluminou meu dia que estava tão sombrio e sei lá por que preocupante. Geralmente Gabriel relutava em ir para a escola, atormentado pelo medo de que algo pudesse acontecer comigo quando ele estivesse longe. Quando conseguia ir, era comum sair mais cedo por estar muito ansioso ou trazer bilhetes da professora, a professora que falava sobre sua distração e as suas incessantes perguntas sobre quando a aula iria terminar. Falta muito, professora? No caminho de volta para casa, no entanto, eu senti uma mudança no ar. Gabriel ficou quieto novamente, seus olhos fixos na janela enquanto o mundo lá fora passava rapidamente. Ele parecia perdido em pensamentos sombrios que eu temia não poder alcançar. Mãe, ele chamou baixinho após alguns minutos de silêncio pesado. Sim, filho, e respondi suavemente, tentando transmitir segurança. Ô mãe, e se algo acontecer quando você estiver trabalhando amanhã? E se eu não conseguir ficar sozinho na escola novamente, mãe? Suas palavras saíram como um sussurro carregado de medo infantil, misturado com uma preocupação que parecia madura demais para a idade dele. Meu filho, como vocês perceberam, estava com um seríssimo problema psicológico. É lógico. Eu senti aquele nó na garganta apertar mais forte ao ouvir aquele desespero. Oh, Biel. Quando eu falava assim, eu era mais carinhosa com ele. Biel, eu te prometo que eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para garantir que nada vai acontecer comigo e nem com você, Biel. Ele virou-se para olhar profundamente nos meus olhos, buscando alguma certeza naquele momento. Mas eu não quero ficar sem você, mãe. Eu já fiquei sem o pai. Eu não quero ficar sem você, mãe. E as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, sem aviso prévio. Eu não queria chorar na frente dele, mas não consegui. Eu também não quero ficar sem você, Biel. Você é tudo para mim. Nós dois permanecemos assim por um momento eterno, conectados por um amor profundo e incondicional e pelo medo também compartilhado, até que finalmente chegamos em casa, onde a segurança do nosso lar nos envolveu como um cobertor quentinho. À noite, enquanto preparávamos o jantar, porque ele me ajudava, do jeitinho dele, uma atividade que costumávamos fazer de uma maneira a manter aquela união entre nós, o Gabriel continuava inquieto ao redor da cozinha. O cheiro dos legumes frescos, do tempero no ar, não eram o suficiente para acalmar a tempestade de pensamentos que girava na mente dele. Ô mãe, ele disse, sua voz trêmula, enquanto eu cortava legumes sob a mira e a supervisão atenta do Gabriel. Mas por que o papai morreu e deixou nós dois aqui? Eu já tinha tentado explicar aquilo para ele algumas vezes, mas parecia que ele se negava a compreender. Eu parei então, por um momento, sentindo meu coração apertar ainda mais. Lembrei do Daniel. Essa pergunta sempre tão dolorosa parecia cortar mais fundo o meu coração. Tentei não deixar que as lágrimas me traíssem agora enquanto eu respondia. Filho, vou ser sincera, a mãe não sabe. Eu também queria saber. Eu às vezes questiono, pergunto. A mãe também não sabe. As palavras ecoaram por uma cozinha silenciosa e eu vi o pequeno rosto do Gabriel se contorcer em dor. E ele começou a chorar discretamente. Ele tinha o costume de tirar as lágrimas dos olhos com as costas das mãos. Eu tenho saudade do papai, mãe. Essas palavras partiram meu coração em 1000 pedaços. Deixei os legumes de lado e puxei o meu filho para perto de mim, envolvendo-o num abraço apertado. Oh, meu amor, eu também sinto muita falta dele. Seu pai sempre estará conosco em nossos corações.
Senti a fragilidade do momento, como se o mundo ao nosso redor pudesse desmoronar a qualquer momento. Gabriel então olhou nos meus olhos com uma profundidade que me fez sentir sua dor. Mas eu queria tanto ver o papai de novo, mamãe. Respirei fundo antes de falar, tentando encontrar força nas palavras. Eu também queria. Mas precisamos ser fortes juntos, Biel. O peso da realidade era esmagador. Mas naquele momento difícil entre nós dois, havia algo bonito também. Uma conexão profunda, forjada pelo amor incondicional que trocávamos, mesmo diante das dificuldades que enfrentávamos desde aquela perda tão trágica. Os dias passaram assim, repletos de momentos preocupantes, onde cada interação entre mãe e filho era carregada tanto pela dor quanto pela esperança. Em algumas noites, quando tudo ficava calmo demais, ou quando os ruídos externos pareciam ameaçadores demais para os ouvidos sensíveis do Gabriel, eu costumava contar histórias sobre o pai dele, o Daniel. Lembranças dos bons tempos passados juntos com a família, antes daquela tragédia ter mudado tudo tão drasticamente. Eu sabia que essas histórias eram um bálsamo para as feridas do meu filho. Eu contava como foi que eu conheci o Gabriel, como nós começamos a namorar, alguma arte que o Gabriel fez. O Gabriel ficava atento a tudo que eu falava do pai dele. E esse dia, quando eu estava contando história para ele do pai, ele resolveu me fazer uma pergunta diferente. Ô mãe, amanhã é sábado. Você gostaria de fazer algo divertido? Vamos no parque, mãe? A ideia me pegou desprevenida. Tamanha proposta simples vinda dele parecia quase surreal, considerando todo o sofrimento vivido até então. Mas em vez disso, eu decidi aceitar aquele convite inocente e repleto de esperanças renovadas. Eu falei para ele: tá topado, Biel. O brilho nos olhos dele ao ouvir a minha resposta foi uma luz que iluminou meu coração. No dia seguinte fomos ao parque juntos. O Gabriel estava rindo e correndo pelo gramado verde iluminado pelo sol radiante. A cena era um alívio temporário das dores enfrentadas diariamente. A alegria dele preenchia o ar com risos e felicidade. Eu observava brincar com crianças desconhecidas. Criança logo se entende. Ô, bichinho bom é ser criança, né? Os olhos brilhando como estrelas enquanto eles se divertiam. E meu filho se divertia. Era um momento precioso que eu guardaria para sempre. Um dia, enquanto eu estava na cozinha fazendo comida e cortando algumas cebolas, sentindo as lágrimas escorrerem involuntariamente pelo meu rosto, o Gabriel entrou e, ao me ver com os olhos lacrimejantes, ele imediatamente se desesperou. Mãe, o que houve? O que aconteceu com você, mãe? Você está doente, mãe? Eu tentei manter a calma e respondi: calma, filho, tá tudo bem, eu nem tô chorando de tristeza, não. É que a cebola faz a gente chorar. Eu falei com um sorriso suave, tentando tranquilizá-lo, mas mesmo assim eu vi a preocupação nos olhos dele, como se a ideia de que eu estivesse sofrendo fosse insuportável para ele. Em uma madrugada angustiante, Gabriel teve um pesadelo. E esse pesadelo deixou Gabriel em pânico. Ele sonhou que uma criatura peluda, foi assim que ele descreveu: oh, mãe, apareceu uma criatura peluda com grandes dentes afiados e um sorriso do mal, mãe, e se aproximou de mim. Aí aquela criatura peluda falou pra mim assim: Gabriel, e falou com uma voz bem feia, mãe: Gabriel, eu levei o seu pai, e agora eu vou levar sua mãe também, Gabriel. Eu vou levar sua mãe também. Você vai ficar sozinho.
deitei, mãe, e acordei. Ele me contou sobre o pesadelo entre soluços e lágrimas. Calma, eu disse suavemente, foi só um sonho. Mas ele não conseguia se acalmar, estava muito agitado e chorando inconsolavelmente, como se o medo ainda estivesse real para ele. Então, eu decidi levá-lo para dormir comigo. O abracei com todo carinho, tentando acalmá-lo. Dias depois, durante o próximo final de semana de passeio, esperávamos ansiosamente, decidimos ir ao parque aquático. Era um passeio e tanto. A alegria de Gabriel era contagiante. Ali, ele parecia ser outra criança, rindo e brincando sem preocupação com o mundo. As risadas dele ecoavam como música alegre no meu coração. Mas na volta para casa, nossa alegria foi abruptamente interrompida por um acidente de carro devastador. Um carro surgiu na direção contrária de forma inesperada. Ao tentar desviar para evitar a colisão frontal, eu perdi o controle e acabei jogando o nosso carro num barranco. O impacto foi brutal e tudo aconteceu tão rapidamente que a minha mente mal conseguia processar. Gabriel se feriu gravemente durante a colisão. Teve que ser hospitalizado. Ao olhar para ele no hospital depois do acidente, meu coração se partiu ao ver o seu pequeno corpo machucado e vulnerável. Eu tive mais sorte, apenas ferimentos leves, mas a minha alma estava dilacerada pela dor dele. Fiquei sabendo mais tarde que ele havia tirado o cinto de segurança para pegar um brinquedo que tinha caído no chão do carro. Essa informação me deixou em choque e cheia de culpa. Após ele ter tido alta no hospital, eu permaneci ao lado dele enquanto o Gabriel estava inconsciente em sua cama de hospital. Eu segurava um dia sua mão delicadamente, sentindo a fragilidade daquela situação. Ele via sombras dançantes ao seu redor e ouvia sussurros aterrorizantes dizendo que iriam me levar para longe dele. Isso o deixou desesperado. Quando finalmente acordou, seu olhar estava cheio de terror e ele berrava por mim, todo suado e com os olhos arregalados, como se estivesse revivido aquele pesadelo horrendo. O terror era tanto que os médicos precisaram sedá-lo novamente. A luta pela recuperação seria longa e dolorosa, tanto para ele quanto para mim. Mas naquele momento difícil, eu sabia que precisávamos ser fortes juntos novamente. O amor entre nós era a única coisa capaz de nos guiar através da escuridão. Tempos depois da recuperação de Gabriel, percebi que ambos estávamos carregando um peso emocional muito grande. Decidi que era hora de procurar ajuda profissional. Não apenas para ele, mas também para mim. Estávamos os dois doentes, porque a dor da perda e o trauma da morte do meu marido ainda nos assombrava muito. Marquei uma consulta com um psicólogo e, ao chegarmos à clínica, soubemos que precisaríamos nos consultar separadamente. Quando Gabriel soube disso, seu desespero foi imediato. O choro dele ecoou pela clínica como um grito de horror que também me cortou o coração. Eu não podia deixá-lo assim. Então tomamos a decisão de entrarmos juntos na sala. O psicólogo, atencioso, gentil, sua presença transmitiu uma calma que parecia necessária naquele momento. Explicamos sobre a perda do meu marido e como o Gabriel estava apavorado com a ideia de me perder também e ficar sozinho. O psicólogo nos ouviu pacientemente, sem pressa, enquanto as palavras saíam carregadas de emoção. Ao final da consulta, recebemos algumas dicas para controlar nossas ansiedades. Técnicas simples, como respirar profundamente e contar até 10. Mas eu sabia que o caminho seria longo. O tempo passou e eu comecei a me sentir um pouco melhor. No entanto, para minha surpresa e preocupação, o Gabriel parecia estar piorando ao invés de melhorar.
Os pesadelos continuavam a atormentá-lo, e ele frequentemente acordava e gritava com visões de criaturas peludas de dentes afiados que ameaçavam me tirar dele, deixando-o sozinho em um mundo escuro e aterrorizante. Foi quando esse psicólogo indicou uma outra, e é disso que eu quero falar. Isso tudo até aqui tem essa importância. Ele me indicou uma psicóloga especializada em luto. Ô Paulinho, aqui um parênteses. Você não imagina o número de pessoas que eu vou ajudar nesse instante. Porque tudo que meu filho vivia, e eu também, tem a necessidade desse profissional, ou dessa profissional. Obviamente que eu não direi o nome dela, e nem vou dizer o nome do psicólogo, porque eu não quero que isso seja subentendido como uma propaganda de um profissional. Mas é a propaganda, sim, de uma profissão que existe. Gente, essa psicóloga, especialista em luto, ela salvou a vida do meu filho, eu diria. E salvou a minha também. Uma profissional do mais alto gabarito. E o psicólogo que me atendeu, e era ótimo, ele reconheceu os limites dele na minha questão. E em relação ao Gabriel. Quando meu filho, ele continuou piorando com aqueles pesadelos horrorosos e o medo de me perder, ele falou, não, eu confesso o meu limite, eu vou te indicar uma profissional especialista no assunto. E ela foi fundamental. Eu sei que eu não sou a única mulher a passar por tudo isso. Eu fico daqui a imaginar quantas outras estão me ouvindo que atravessam um momento assim. Pessoas as mais diferentes, pessoas mais velhas, pessoas de meia idade, pessoas adultas, pessoas jovens, pessoas adolescentes e crianças. Olha, se você está atravessando uma dificuldade assim, procure no meio, procure com as pessoas, psicóloga ou psicólogo especializado em luto. O tratamento desses profissionais é um tratamento certeiro. Eu estou falando de algo que, graças a Deus, superamos. E o Biel, meu filho, que era naquela época apenas uma criança, hoje é um adulto de 25 anos e muito bem preparado para a vida. Depois disso, eu me recuperei também. Acabei conhecendo o Roberto, que se tornou meu segundo marido, e acabei tendo a Thaís, nossa filha, uma menina especial. Paulinho, eu não sei se você vai me atender, porque a minha carta ela termina de maneira abrupta e com essa dica, eu diria que uma prestação de serviço. Quem atravessa as dores do luto precisa de uma ajuda profissional. Não é qualquer psicólogo, é uma psicóloga ou um psicólogo especialista em luto. Esse profissional existe e ele é de uma importância fundamental. Agradeço pelo espaço cedido no seu programa e vou ficar aguardando muitos comentários a partir de agora. There goes the devil telling me to lie again. Puts his arm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, 'cause they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more
sent to him every week. And dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love money. Que sobe e desce, tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso. Jamais verá de novo. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado estará pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida, não é feita por mim.